Olá, meu nome é Oriana e eu estou aqui para apresentar para vocês mais uma entrevista feita da série Thinkers em Ação. São entrevistas que são realizadas com grandes dirigentes de think tanks e eles nos dão a visão deles com relação a expectativas, com relação a problemas que tiveram, grandes desafios e como eles conseguiram ultrapassar esses desafios. Espero que vocês gostem, essa entrevista é muito importante, absorvam o máximo dos insights que eles dão para a gente, porque assim a vossa organização ela fica cada vez mais forte e cada vez mais transformadora. Eu tenho uma carreira, né, que eu trabalhei tanto no setor público quanto no setor privado, então eu tenho experiência nos dois setores, né? Trabalhei no governo federal, no Congresso Nacional, trabalhei em governo de estado, em prefeituras, enfim, fui dirigente de empresas públicas, depois trabalhei em grandes empresas multinacionais, aí já no setor privado, né? E tenho também um background acadêmico bastante interessante. Sou formado em administração, fiz o meu mestrado nos Estados Unidos em Business Administration, tenho pós-graduação no IBMEC, agora estou fazendo uma pós-graduação um segundo mestrado em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Brasília, fiz pós-graduação em Psicanálise, olha só, Indústria 4.0, então assim, né, acabou que com isso publiquei livros. Eu me interessei muito pelo tema das cidades inteligentes lá em 2010, né? Publiquei 5 livros já sobre esse assunto. E a gente, em 2012, eu assumi a presidência da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, uma empresa pública municipal, e por conta disso eu acabei sendo eleito presidente de um Fórum Nacional de Secretários Municipais de Ciência e Tecnologia. E nós pegamos, dentro da Frente Nacional de Prefeitos, então nós pegamos esse fórum, como o tema das cidades inteligentes estava naquele momento começando a explodir no mundo todo, né? A gente transformou esse fórum em Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, já entrava a palavra humanas, por conta de um conceito europeu que eles percebiam que só a colocação de tecnologia nas cidades não funcionava, precisava ter o envolvimento das pessoas, né? Então a gente veio trabalhando isso até 2017. Em 2017 a gente saiu da Frente Nacional de Prefeitos e criou então o IBRAXIX, Instituto Brasileiro das Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis. E muito mais do que um nome só, né? É um conceito que veio sendo trabalhado ao longo desses anos, de compreender. A gente observou muito o que foi falado no Fórum Econômico de Davos, né, em 2016, essa questão da economia criativa, da sustentabilidade. Então a gente colocou que a cidade ela tem que ser inteligente, né, sim, porque as tecnologias estão presentes, com foco nas pessoas, trabalhando a questão da economia criativa, e da sustentabilidade, mas eu queria só dar um foco na economia criativa, porque isso faz com que a cidade inteligente ela não seja um modelo que você possa replicar para qualquer cidade. Então, porque cada cidade tem suas particularidades, tem as suas idiosincrasias, né? E através da economia criativa você detecta isso muito bem, você vê que cada cidade tem ali um modo de fazer as suas coisas, tem a sua cultura, enfim. Então, a gente desenvolveu uma metodologia que, para ser aplicada nas cidades, né, que ela se adapta para a realidade de cada cidade. Por conta disso, a gente acabou estabelecendo uma parceria com a União Europeia, motivo, inclusive, pelo qual eu estou aqui na Europa. Tive reunião agora, na semana passada, com 2 ministros da União Europeia. A gente tem estabelecido aí conexões muito interessantes entre a União Europeia e o Brasil, através do IBRAXIX. E aí a gente acabou trazendo instituições como a USP, a UNB, nomes como Jaime Lerner, que faleceu o ano passado, mas ele estava com a gente, né? A equipe dele continuou com a gente, o Cristóvão Buarque, que foi ministro da Educação, está no nosso instituto, a Ana Carla Fonseca, que é uma sumidade nessa área de economia criativa, o Clóvis de Barros Filho,
aquele filósofo também está no nosso instituto. Enfim, nós temos hoje um timaço no instituto, com uma metodologia muito interessante, muito revolucionária e reformadora, né? A gente começa, então, agora, já fizemos em algumas cidades e estamos avançando cada vez mais no Brasil para implementar. Então, essa assim, é um pouco a minha história, um pouco a história do IBRAXIX, né, de maneira geral. E só para finalizar, para dizer assim, quer dizer, a gente acaba sendo esse think tank, né, em que a gente junta cabeças do setor público, quer dizer, secretários de ciência e tecnologia das cidades, com pessoas comuns, com pessoas que são da academia e com grandes nomes também. Então a gente faz essa mescla de discussão, né, de pegando desde a pessoa comum, mais simples, entendendo como é a vida dela ali no dia a dia, para a gente poder implementar ou desenvolver a metodologia para ela, para a cidade dela, até ouvindo a experiência dessas pessoas que são reconhecidas internacionalmente, enfim, né? Então, para a gente é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês da Thinkers Brasil, que eu acho que é uma iniciativa fantástica de reunir esses think tanks e a gente começar a fortalecer isso no Brasil, porque a gente vê que o resultado realmente é fantástico. Ela está disponível sim no nosso livro, né? O nosso livro conta as metodologias. Claro que a gente publicou o livro em 2018, então de lá para cá a gente foi incluindo novas coisas, então ela vai sempre, tá sempre, é um processo dinâmico, né? Está sempre melhorando, sempre ampliando. Está sim disponível, mas elas são metodologias que são registradas, né, pelo IBRAXIX, são de propriedade intelectual do IBRAXIX. A gente dá sim consultoria para cidades, né, para empresas, enfim. E aí, mas assim, a gente é sempre muito aberto e a gente acha que tem que ser assim, né? A gente chama da questão da interoperabilidade, que não é só a interoperabilidade tecnológica, mas essa interoperabilidade do trabalho das pessoas também. Então, para onde a gente vai, a gente está sempre agregando atores locais, a gente faz a transferência de conhecimento para o município que nos contrata, né? O nosso próprio livro está escrito lá no começo. Esse livro ele está disponível em PDF gratuitamente para quem quiser ler, você pode distribuir à vontade e tal, né, desde que citadas as fontes, os autores, enfim. Porque a gente acha isso, que o conhecimento tem que ser espalhado mesmo, né? Agora, claro que determinados conceitos e determinadas metodologias, as coisas mais específicas, né, por serem muito técnicas e para que a gente não corra o risco de que alguém implemente aquilo ali de uma forma errada e isso possa estragar a metodologia, né, por conta de uma ação errada, a gente exige, no mínimo, a supervisão do IBRAXIX. Quer dizer, se a Oriana quiser, André, eu tenho um cliente, a prefeitura tal, eu quero aplicar a sua metodologia, não tem problema nenhum, você vai aplicar, vai ganhar o seu dinheiro, não tem, tá tudo certo. Desde que você converse com a gente, que a gente supervisione isso para ver, né, para você usar aquela metodologia, usar o nome do IBRAXIX, você vai ser supervisionado para não ter, para a gente não correr o risco de sair da linha que a gente acredita e adota. Como chama o livro, André? O livro chama-se O Futuro é das Chics. Ele está disponível hoje na Amazon para quem quiser comprar para ler como é que chama? No Kindle, né? Agora, se você entrar, por exemplo, no site da USP, é só botar na internet O Futuro da Chic, você vai encontrar várias versões ali em PDF, é só baixar, fazer o download, não tem problema nenhum. Se você gosta de ler em PDF, não tem problema nenhum. Olha, essa questão da tecnologia, ela invadiu a vida das pessoas, né? Ela invadiu as cidades, ela invadiu os governos. A gente está vendo aí, nesse processo eleitoral, essa questão das chamadas fake news, né? Que rolam de um lado e de outro, não estou aqui defendendo um lado ou outro, mas assim, é muita informação, são muitos dados e muitas empresas coletando os nossos dados e a gente não sabe mais onde o que é verdade, o que é mentira. Então, assim, organizar isso é fundamental para que a sociedade volte sabe, à normalidade, que a gente acalme as pessoas, que a gente volte a uma estabilidade institucional, social, econômica, né? Então, organizar as cidades de maneira que as pessoas comecem a ter uma coisa chamada literacia digital, né?
o que que é literacia? Literacia, quando a gente fala na língua, é fácil da gente entender, né? Nós temos literacia na língua portuguesa. Você talvez não, Oriana, porque você falou que você é italiana, naturalizada brasileira. Ou se você já mora aqui muitos anos, ou veio criança, enfim. A gente tem uma coisa chamada literacia na língua portuguesa, ou seja, as coisas na língua portuguesa para a gente são muito naturais, né? Então, se eu quero xingar alguém, eu xingo em português. Se eu quero expressar uma emoção, eu expresso em português. Eu falo inglês fluentemente. Na hora que se eu estou numa discussão e eu resolvo xingar a pessoa no inglês, você acaba xingando em português. Isso é literacia, quer dizer, aquela coisa que está dentro de você, enraizada, né? E aí, quando a gente fala de literacia digital, então é isso, quer dizer, pessoas da nossa geração, a gente não tem literacia digital, a gente sabe usar, a gente mexe com WhatsApp, mexe com... Mas isso não é para a gente uma coisa natural, nós somos ainda da era analógica, né? Já minha filha, que tem 8 anos, ela já nasceu na era digital, então ela já tem a tal da literacia digital. Para ela nem sabe o que é o analógico. Se eu mostro para ela um telefone de girar, ela acha que é maluquice aquilo, né? Então, assim, mas como a tecnologia está nas cidades, a gente precisa levar essa literacia digital para as pessoas, né? A gente vê em banco, por exemplo, hoje os bancos estão todos digitalizados e muita gente ainda sofre golpe, muita gente ainda tem dificuldade de tirar um dinheiro no caixa. Por quê? Porque não tem literacia digital, né? Então, isso tem muito a ver com educação. Por isso, por exemplo, o professor Cristóvão Buarque está com a gente, né? A gente fazendo essa discussão com ele sempre, como é que é essa educação do século XXI, essa educação no mundo digital, como que a gente pode instruir as nossas crianças. E aí eu pego, você falou do Domênico De Masi, o Domênico De Masi é um grande pensador, né? E ele fala muito, eu vi uma vez uma entrevista dele, ele falando isso, quer dizer, a gente não sabe quais serão as profissões do futuro. Então, como preparar a nossa sociedade, né? Ou como preparar as nossas crianças para trabalhar numa profissão que eu não sei qual é, né? Então, o Domênico De Masi, ele cita cinco capacidades que a gente tem que dar para as crianças, que ele fala que é a literacia na sua língua-mãe, quer dizer, falar a sua língua-mãe com muita propriedade para que você consiga ler, se comunicar, interpretar, né? Falar a língua inglesa também, quase tão bem quanto você fala a sua língua-mãe, para você poder se conectar no mundo todo. Entender de filosofia, porque para você raciocinar, né, as coisas que você está lendo, para você não cair nas fake news. Matemática, para ter o raciocínio lógico. E, naturalmente, informática, né? Quer dizer, essa coisa de análise de sistemas, a parte de digitalização, então ele coloca essas 5 competências. Eu sou um cara metido, viu, Oriana? E eu falei assim, bom, o Domênico falou assim que eu vou incluir uma sexta aí, né? Quem sou eu? Mas eu vou incluir lá uma sexta. Então, nas minhas palestras eu falo sempre das 5 competências do Domênico, eu incluo mais uma que eu acho que é você ter, a gente colocar para as crianças também essa coisa do compartilhamento, né, de uma atividade lúdica, sabe? A criança fazer também um teatro, ou um cinema, ou tocar algum instrumento, uma música, jogar algum esporte, de uma maneira que ela possa também ter uma convivência com outras crianças, né, que ela possa também desenvolver sua criatividade. Então, acho que se a gente trabalhar essas 6 competências nas cidades, nas pessoas, junto com todo esse cuidado de que a tecnologia não vire um monstro nas nossas vidas, eu reputo a importância de um trabalho como o nosso, né, ao longo desses 13 anos, e que a gente continua, enfim, de ir levando cada vez mais essa mensagem, especialmente no Brasil, porque na Europa isso eu tenho visto aqui, isso já está bastante resolvido, né? A gente pegar essa experiência e colocar no Brasil para que o nosso país possa efetivamente entrar no século XXI. Então, acho que o Ibrachix tem de ajudar o país nessa tarefa, né, de entrar no século XXI definitivamente. Primeiro, nós temos na verdade, três linhas de atuação, né? A gente tem um núcleo de estudos e pesquisas, que é registrado no CNPq, que é nessa parceria nossa com a Universidade de Brasília e com a USP, na UNB, através do PISAC, que é o Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído, com a USP, através da Escola Politécnica da USP. Então, esse núcleo nosso de pesquisa faz pesquisa, são
vários doutores e pós-doutores que fazem pesquisas na área de cidades inteligentes, na área de tecnologia, na área de urbanismo, na área humana, enfim, na área de gestão, né? Então esse é um braço. Depois nós temos esse braço nosso de consultoria, que é um braço mais de negócios, né? Em que a gente tem atuado, nós fizemos através dos nossos especialistas, né? Então, por exemplo, o Carlos Passos, que é um dos nossos dirigentes, ele fez o plano mestre de cidades inteligentes da cidade de Campinas, que é considerado hoje o melhor do Brasil. Joinville, nós tivemos lá também, na época do prefeito Udo Dollar, fizemos um trabalho em Joinville que também é super reconhecido, fizemos em Vitória, no Espírito Santo, trabalhamos recentemente com a cidade da Serra, também no Espírito Santo, agora estamos trabalhando com Cachoeira de Itapemirim, fizemos lá no Ceará, na cidade... Nossa, me esqueci agora o nome, gente. Bom, me fugiu agora o nome. Mas, enfim, a gente vai trabalhando, né, com a cidade. E nós temos um terceiro braço, que é um braço mais de relações institucionais, vamos dizer assim, né, em que a gente participa, por exemplo, nós somos hoje uma das 6 instituições que fazem parte do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia da Presidência da República, né? O que não tem nada a ver com o presidente da República ou com a presidente da República. Tem a ver é uma coisa institucional, né? Esse conselho ele foi criado na Constituição e ele coloca 6 instituições, nós somos uma delas, a outra é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira da Ciência, etc. Então, a gente tem também esse trabalho institucional de ajudar a formular políticas públicas para o país, né? Então, são essas 3 vertentes. A gente também lida, viu, Oriana, com iniciativa privada. Então, tem muitas associações do setor privado na área de tecnologia. Tivemos algumas boas conversas com o pessoal, agora não é sindicato, mas é a Associação das Empresas de Trem. Enfim, então, assim, a gente sempre está dialogando, né? Tem esse braço institucional, o braço da consultoria e o braço do núcleo de estudos e pesquisas. Eu não colocaria muito como meus principais desafios, né? Porque, assim, a gente é muito... A gente tem uma visão, sabe, Oriana, no Ibrachix, assim, de... A gente se doa muito, né? Você vê, eu estou há 13 anos nesse negócio, se você for ver quanto que eu já ganhei de dinheiro com consultoria do Ibrachix, é praticamente nada, né? É uma doação mesmo. Então, assim, a gente... a gente faz por paixão, né? Então não é tanto para mim ou para o Ibrachix. Eu acho que assim, o Brasil é um país que nós ainda, veja, nós estamos já no ano de 2022, quer dizer, nós já estamos na terceira década do século XXI e nós ainda não resolvemos a agenda do século XX, né? O Brasil ainda não resolveu a agenda do século XX, que é o quê? É ter uma política industrial forte, é ter saneamento para as pessoas, é ter infraestrutura tecnológica nas cidades, é ter uma infraestrutura de logística apropriada para o país, né? Então, assim, a gente ainda tem... quando a gente fala de infraestrutura, é um negócio que as pessoas às vezes não têm muita noção, mas se você parar para pensar, o custo de o valor, né, o preço do grão na porta da fazenda no Brasil é mais barato do que o preço do grão na porta da fazenda nos Estados Unidos. No entanto, o preço do grão nos Estados Unidos, lá no porto, é mais caro, é mais barato do que o grão do Brasil no porto. Quer dizer, porque eles têm uma infraestrutura logística fantástica e nós não temos, né? Tá passando uma ambulância aqui em Amsterdã, se estiver atrapalhando aí, você fala. Mas então, assim, a gente precisa resolver esse problema da logística, a gente precisa resolver a infraestrutura de tecnologia nas cidades, a gente precisa resolver a questão do saneamento, a questão da saúde, a questão educacional do Brasil, nós estamos muito atrasados. Enfim, o Brasil ainda não resolveu a agenda do século XX e está enfrentando o desafio de ter que conviver com a agenda do século XXI, que é muito rápida, muito intensa, né? Então, a gente precisa trabalhar a agenda do século XX e do século XXI ao mesmo tempo, né? Então, o que a gente espera, o que eu acho que o grande desafio é como que nós que estamos já nessa visão do século XXI, como é que a gente que está trabalhando com essa agenda do século XXI, a gente consegue chegar para o governo e dizer, olha, a gente entende que vocês têm que fazer, que o país tem que fazer a agenda do século XX, mas nós precisamos investir também aqui, porque senão a gente vai lá na metade do século XXI, a gente resolve a agenda do século XX, quando a gente chegar no século XXII, nós vamos estar querendo, sabe, o Brasil, o país nunca avança, né? Então a gente tem que fazer, não é fácil, é difícil, mas... E aí eu acho que assim, essa iniciativa da Thinkers Brasil,
do Stephen Kennedy, de vocês aí, Oriana, da Juliana, enfim, de vocês todos estão envolvidos com isso. Eu acho que isso é fundamental, a gente começar a criar essas, sabe, esses debates, né, entre as nossas instituições, como cada um pode ajudar. De repente, a gente formular uma grande política pública para apresentar para o governo, sabe, fazer isso de forma conjunta. A gente tem o Cristóvão, por exemplo, que pode ajudar muito a gente nisso, ele está sempre a fim de fazer, o Clóvis de Barros Filho, são pessoas que podem, junto com o Stephen Kanitz, quer dizer, pessoas que são, sabe, pensadores e que podem, a gente pode juntos, eu acho que construir essa política. Eu acho que esse que é o nosso desafio, que é um desafio que, como eu falo, não é do Ibrachix, é um desafio de todos nós e que nós estamos aí para ajudar e para compor com vocês uma aliança aí para a gente ver se o Brasil avança bem, né, daqui para frente. Existe recurso disponível hoje no mundo para fazer bons projetos? Existe. Né? Eu conheço vários fundos, aqui mesmo na União Europeia, nessas reuniões que eu tive na semana passada, eles me mostraram 6 fundos que têm dinheiro disponível. Você tem investidores, como... Eu não vou lembrar o nome dele agora, gente. Daqui a pouco eu lembro. Mas você tem homens que são muito ricos. Vamos lá, a Fundação Bill Gates, você tem o Warren Buffett, você tem o Elon Musk, enfim. Agora, esses caras, eles colocam dinheiro, esses fundos colocam dinheiro em coisas... Alguns são a fundo perdido, os caras fazem aquilo como uma questão social. Outros querem colocar o recurso e querem ter um retorno sobre o investimento que eles fazem, né? Mas, independentemente do que o cara queira fazer, existe uma questão que sempre... Eu vivi isso, assim, na pele, né? Quando eu era presidente da CDV lá em Vitória, o prefeito queria fazer um oceanário. Então, eu fui lá para os Estados Unidos conversar com o pessoal do SeaWorld para ver se eles colocavam dinheiro no oceanário, né? E, na verdade, olha só, a cabeça do brasileiro. Eu queria naquele momento, o prefeito queria naquele momento, que a gente fosse buscar um recurso para pagar o projeto, os estudos, o projeto e tal. E quando eu cheguei lá no SeaWorld, o cara falou, olha, é muito bacana a sua ideia. E ele falou, aliás, os brasileiros são os caras que têm as melhores ideias do mundo. Ele falou, só que são também os únicos que chegam aqui sem um diabo de um plano, né? Sabe, um estudo sabe, qual é a taxa de interno de retorno desse negócio, quanto tempo vai durar, sabe, como é que você vai... Ou seja, um plano de negócios, né? E aí ele falou assim, se você não investe o dinheiro nem no estudo, quer dizer, se você não acredita no seu negócio, nem para botar um dinheirinho aí para estudar o negócio, para, sabe, fazer um plano de negócio, dizer como é que esse negócio funciona, por que eu vou acreditar no seu negócio? Né? Então, esse recurso de longo prazo, ele tem? Tem. Agora, nós precisamos aprender a planejar. Né? Tem uma cidade nos Estados Unidos chamada Chattanooga, eu sempre uso ela como exemplo, porque Chattanooga, eu fui lá conhecer. Chattanooga era uma cidade que estava entrando em decadência lá no início do século XX e tal, e uma cidade envelhecendo, os jovens iam embora, não queriam mais ficar em Chattanooga, um problema seríssimo com o minério de ferro lá e tal. E eles fizeram um plano estratégico para a cidade de 50 anos, de que eles iam mudar a matriz econômica da cidade e tal. E eles foram. Bom, hoje Chattanooga é uma cidade que é extremamente sustentável, uma das melhores cidades dos Estados Unidos, tem música de Chattanooga. Eles criaram lá um oceanário que recebe 5 milhões de turistas estrangeiros por ano, só o oceanário, quer dizer, o Brasil todo recebe 10 milhões de turistas estrangeiros, só o oceanário recebe 5 milhões de turistas. Mas o que é isso? É planejamento, né? Você pega terremoto lá no Japão, cai uma ponte, em 2 dias, uma semana tem uma ponte gigantesca, está pronto. Por quê? Porque está tudo planejado, tudo escrito, tudo bonitinho. Ou seja, eles gastam 80% do tempo planejando e 20% do tempo bem executando. No Brasil, a gente faz o contrário. A gente gasta 20% do tempo mal planejando e 80% do tempo não executando, porque não, né, quem não planeja não executa. Então, a gente precisa acertar no Brasil essa coisa de pensar no longo prazo, de planejar, de se organizar, de se estruturar. Isso vai conectar com a sua o seu terceiro ponto lá. A gente precisa fazer isso tudo para a questão de ir acessar esses recursos de longo prazo. Segunda questão que você coloca, a questão da comunicação. Eu acho que a gente só resolve esse problema da comunicação com aquilo que eu te falei, literacia digital para as pessoas, educação para as pessoas, e a gente colocar a infraestrutura tecnológica na cidade para que essa quantidade enorme de dados, esse Big Data, possa estar disponível para a população, para a sociedade, mas não é só estar disponível,
tá disponível com as pessoas bem educadas e com literacia digital, sabendo como utilizar esse aparato, né, essa quantidade de informações e tal, de dados, porque quando você junta dados e informações de uma forma correta, você gera conhecimento, né, e é isso que a gente precisa. Então, matei 2, agora tenho 3, que era qual? Agora esqueci o terceiro. A política pública. Ah, política pública. O setor público, né, ele é o que há de mais atrasado. Isso, de maneira geral, é no mundo todo, né? O setor público é sempre o que tem de mais atrasado, não é mais atrasado, é de mais lento em qualquer sociedade, é mais lento, né? O setor público ele é muito lento, muito burocrático. Normalmente, o agente público, e eu posso falar isso porque eu fui funcionário público muito tempo, minha família é de servidores públicos, eu posso falar isso com a maior tranquilidade. O servidor público, ele tem aquela coisa assim, cara, eu estou aqui, eu tenho meu salário, eu tenho que cumprir aqui minha meta, eu faço, pronto. É muito difícil você encontrar alguém que queira ousar, né? E aí nós temos, principalmente no Brasil, a gente tem um problema sério. Eu falo sempre assim, o Brasil é o país do controle rigorosíssimo e da punição frouxa. Então, assim, tá tudo errado, né? A gente tem Ministério Público, é Tribunal de Contas, Primeira Instância da Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, é o Congresso Nacional, são as agências reguladoras. Então, assim, é muita regulamentação, é muito controle, muito controle, muito controle. Quando o cara é pego fazendo alguma coisa, não acontece nada. Então, a gente tinha que inverter. Isso gerou no Brasil um negócio chamado apagão das canetas, né? Os dirigentes públicos, eles têm medo de assinar, porque o cara fala, bicho, qualquer coisa que eu assino aqui, se um cara lá do tribunal interpretar de uma forma um pouquinho diferente, eu tô lascado. E depois que eu sair daqui, eu tenho que pagar o advogado do meu bolso, quer dizer, o setor público não vem me defender, né? Então, por mais que o cara seja bem intencionado, ele não quer assinar nada mais. Então, a gente chama de apagão das canetas. Isso faz com que o setor público fique travado. Agora, aí vem o desafio do empreendedor, né, Oriana? Quer dizer, eu hoje, assim, eu tenho tido muito sucesso com o setor público porque eu sou aquele cara, com perdão da palavra, mas eu vou falar a palavra no sentido bíblico, tá? Eu sou aquele pentelho, né? Sabe, que o governador, o prefeito, o secretário fala, pô, esse cara não sai daqui, porque eu vou. Aí o cara fala que não pode por causa disso, eu vou, olho na lei, volto lá, falo, não, mas eu vi que na lei tem uma saída por aqui. Aí eu vou lá no cara do Ministério Público, converso, volto, tive no Ministério Público. Se você quiser fazer acontecer, é trabalhoso, é chato, mas você faz acontecer. Você vai empurrando os caras, né? Mas realmente é um defeito que a gente tem no Brasil e que eu acho que também isso envolve educação, isso envolve, sabe, treinamento. Eu acho que o Brasil vem melhorando, vem avançando muito, né, ao longo dos últimos anos e tal, mas a gente precisa ser mais forte nisso. Então, é assim que eu vejo, acho que esses 3 desafios, concordo com você, que são 3 bons desafios, mas acho que tem solução para eles, basta a gente se organizar e fazer acontecer. Primeiro, você precisa saber bem o que você quer, né? O que você quer fazer? Olha, foi o nosso caso, nós queremos trabalhar com cidades inteligentes. Ok, então está muito claro isso para todo mundo. Ó, quem vem aqui para o Ibrachix não adianta vir para cá para trabalhar com moda, porque não é. Nós trabalhamos com cidade inteligente. Então tá bom, você sabe que o Ibrachix é cidades humanas, inteligentes, criativas, sustentáveis. Ok, então você sabe o que você quer fazer. Depois, é importante planejar, né? Onde é que nós queremos chegar? E aí, eu acho que é importante você criar um negócio que o Napoleon Hill, né, aquele autor Napoleon Hill ensina, um negócio chamado Mastermind, quer dizer, como é que você convida boas cabeças para fazerem parte com você, sabe, para te ajudar. Gente, é a coisa mais fácil do mundo. As pessoas, às vezes, a gente precisa aprender a não ter medo, né, de ousar, não ter medo de fazer as coisas. A gente fala assim, para eu falar com o Stephen Kanitz, ele nunca vai falar comigo, pô, ele é um cara famoso, escreve livros, ele escreve artigos, dá entrevistas, tal. Eu não sei nem para onde eu ligo, né? Cara, quando eu liguei pro Jaime Lerner a primeira vez, eu nunca tinha falado com o Jaime Lerner nunca ouviu falar de mim. Eu liguei lá e falei, Jaime Lerner, aqui quem está falando é André Gomide, eu sou presidente do Ibrachix, um instituto que nós criamos para desenvolver cidades inteligentes humanas e tal, e eu sou seu admirador e eu queria que você fizesse parte do meu instituto. Pô, vamos conversar. Aí fui conversar, conversei com ele, conversei com o assessor dele lá, o Paulo Kawahara, que era o braço direito dele, né? Agora é o cara que está conduzindo lá o Instituto Jaime Lerner, enfim. E pronto, eles passaram a fazer parte do Instituto. Aí você fala assim, ué, caramba, mas bastou eu ligar lá e falar, né?
Entendeu? Então, assim, se você sabe onde você quer chegar, o que você quer fazer, né, você tem clareza do que você vai falar, você pode ligar. Eu posso ligar para o Stephen Canides e falar, Canides, pô, eu quero você aqui no meu instituto por causa disso, 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 disso. O cara, pô, eu topo, vamos embora. O que eu tenho que fazer? Ah, deixa comigo, eu piloto aqui. Vamos lá. Aí você já bota o nome do Stephen Canides lá no site, pô, tá aqui. Aí outro já vem. Então, é o que eles chamam de mastermind, quer dizer, você trazer, né, sabe, boas cabeças. Eu acho que esse é o segredo, né? É sempre assim, Oriana, se você tem uma boa ideia, você quer fazer, você sabe onde você quer chegar, vai e faz. Não fica teorizando muito, não fica com medo, não fica, será que ele vai me entender? Será que não vai? Será que vai ter dinheiro? Será que não vai? Será que isso? Será que aquilo? Nesse será que, você não faz nada, né? Então, vai e faz, vai e faz. Você vai errar, vai quebrar a cabeça, tem hora que eu falo assim, meu Deus do céu, eu gastei um dinheiro aqui do meu bolso e agora não tem dinheiro para comprar comida, como é que eu faço? E o negócio não acontece, aí você entra em desespero, mas você fala, não, mas vai dar certo e vamos lá, e você encontra outro caminho, daqui a pouco aquilo resolve. E ser empreendedor é isso, né? O gostoso de ser empreendedor é isso. Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã, então vamos viver o agora aqui, vamos embora, vamos fazer. E eu acho que é isso. É ter essa, sabe, esse rompante de eu vou fazer, de ser ousado, e pronto. Não vejo outra forma.